que nós vamos comentar hoje? Porra, tá rolando a Assembleia da ONU, né, gente? Então, como sempre, o Brasil abriu, Lula discursou, Trump discursou e outras cositas estão acontecendo. Basicamente, eu quero comentar 3 coisas aqui. Eu quero comentar Trump, Lula e Milei. Então, senta o dedo no like que eu vou falar sobre isso para vocês. Bom, primeiro, vamos falar do discurso do Lula, né? O discurso do Lula, gente, primeiro eu achei um discurso bastante técnico, né? Se a gente compara com os discursos do Bolsonaro, falando aí de privatização da SEDAI e coisa assim, é até humilhante, né? Você pode não gostar do Lula, mas o Lula, pelo menos, se apresenta como um chefe de Estado, né? Assim, a gente não se sente diminuído na diplomacia internacional com as participações do Lula. A gente pode ter outras críticas, né? Uma delas que eu sempre faço é: eu queria o Lula que discursa na ONU tocando a política interna no Brasil, né? Sempre falo isso. A política externa normalmente é o ponto alto do lulismo, né? Nos últimos meses aí vinha dando uma cambaleada, mas o Trump ajudou a empurrar o Lula para a esquerda. O discurso do Lula foi, na minha interpretação, bem ponderado. Ele foi bastante enfático em relação ao que está acontecendo em Israel, né? Mais especificamente por parte de Israel na Palestina. Disse com todas as letras que Israel comete um genocídio na Palestina. Disse com todas as letras que nada justifica dezenas de milhares de crianças mortas na Palestina, que nada justifica Israel estar patrolando a Palestina. Citou o Hamas, porque, né, na diplomacia internacional atualmente você não pode tecer nenhuma crítica ao Estado de Israel sem antes citar o Hamas, porque senão sempre vem aquela pergunta: e o Hamas? Né? Que é uma grande desculpa, né, gente? É uma grande desculpa. Não há qualquer coisa que possa ser classificada como razoável, uma vez que está bastante claro que o que Israel faz na Palestina é a implementação do grande Israel. Israel ataca a Palestina, mas não só, faz um apartheid já há muitos anos na região, ataca os países vizinhos, é uma ameaça para o mundo todo. Israel hoje é uma ameaça para o mundo todo. A questão é que o Netanyahu e seus representantes na ONU estão falando sozinhos. Sozinhos. O único país que está do lado deles é os Estados Unidos. Pelo menos integralmente, só os Estados Unidos. Mesmo que Japão, Alemanha estejam titubeantes, aliás, a Alemanha fazendo um papel ridículo de perseguição a todos que estão defendendo a Palestina. Parece que os alemães são incapazes de aprender alguma coisa com o seu próprio passado, com a sua própria história. Mas o fato é que o Lula mandou bem no discurso. Acho que ele mandou bem. Ele mandou um recado direto pro Trump, falando em chantagem, em interferência na soberania, interferência sobre o processo judiciário brasileiro, sobre a guerra tarifária. Foi um recado bem direto ao Trump. Então eu acho que o Lula tocou nos principais pontos da política internacional. Fortaleceu essa ladainha do multilateralismo. Eu acho que isso é um devaneio, um sonho de uma noite de verão. Mas ok, acho que para o discurso serve e até para aquilo que a gente espera do Lula. Então fortaleceu o multilateralismo, colocou a conta do aquecimento global nos países desenvolvidos, fortaleceu o Sul global, mandou uma direta para o Trump e chamou Israel de Estado genocida. Defendeu a Palestina, fez um discurso técnico e bastante qualificado. Quando a gente compara com o discurso que o Bolsonaro fazia, é realmente desproporcional. Você não precisa gostar do Lula não, viu? Mas o Lula, gente, nós podemos fazer uma crítica se a política é mais acertada, menos acertada, se ele concilia demais, se a gente queria ele mais para a esquerda, etc. Essa discussão a gente pode fazer e deve fazer.
Mas todos nós temos que convir. O Lula tem postura de estadista. Ele fez um discurso técnico. Dá para ver que aquilo ali foi estudado antes de ser feito. Não teve improviso ali. As palavras foram meticulosamente escolhidas para o seu discurso. Então a gente pode fazer a discussão de que tipo de política que o Lula toca, se há algum tipo de contradição entre o que ele fala no plano externo e o que ele faz no plano interno, né? Por exemplo, na reunião, estava rolando agora há pouco, o Lula parece que teceu inclusive uma autocrítica, porque ele vai lá e fala assim: muitas vezes nós nos elegemos com discursos de esquerda, mas chega na hora do governo, nós fazemos políticas de direita. Eu escutei aquilo e pensei, oi? Lula está fazendo uma autocrítica? Interessante, hein? Vejam só como que a postura do Donald Trump empurra cada vez mais Lula para a esquerda. Muito obrigado, Donald Trump. Aliás, eu acho que todo mundo que é de esquerda no Brasil tem que agradecer o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo são os principais responsáveis por enterrar o Bolsonaro. O Bolsonaro hoje é um moribundo político, é tóxico. É tóxico, gente. Das pessoas que acompanham a política mais de perto, quase 80% estão contra as atitudes do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo. O Eduardo Bolsonaro enterrou até mesmo a possibilidade do Tarcísio ser presidente do Brasil. O próprio Tarcísio já está dizendo abertamente que não vai concorrer. E sabe o que eu acho? Alguns meses atrás eu jamais acharia isso. Hoje eu acho que isso pode acontecer. O Tarcísio deve estar fazendo conta. Ora, me eleger para o estado de São Paulo é relativamente fácil. Eu não vou arriscar. Ainda mais depois de tanta cagada do bolsonarismo assim. Então parece que ganha força dentro do bolsonarismo a Michele, que eu acho que é muito difícil de emplacar. Então vejam, temos que agradecer o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, tá? Porque eles têm influência na cartinha do Trump. As tarifas do Trump não têm a ver diretamente com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi só um bode expiatório, mas que serviu para enterrar de vez, né, a figura do Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro está preso hoje, agradeça ao Eduardo Bolsonaro. Isso é muito importante que se diga. E mais, o Lula ele vinha titubeante na política internacional. Se a gente pegar os vídeos que eu vinha fazendo aqui, meses antes desse imbróglio, eu ainda vinha dizendo, ora, Lula se afasta dos BRICS, Lula se aproxima do Ocidente. Não que o Lula tenha rompido em alguma medida com os BRICS, não é isso. Lula é um cara que é o cara da arte da conciliação. Mas no momento em que o mundo se polarizou, que o BRICS ganhou importância e que o Ocidente passou a rivalizar mais abertamente com o BRICS, o Lula diminuiu o Brasil dentro do bloco. Na presidência do Brasil do BRICS, o Lula reduziu o nível de enfrentamento. Vetou a Venezuela no BRICS. Não entrou no projeto da nova Rota da Seda. Ou seja, ele deu, inclusive, muitos indícios de estar conciliando, que é o que ele faz de melhor, vai. Estava lá de mão dada com Macron o tempo todo, aliás, voltou a essa postura ridícula de andar abraçadinho no Macron, mas enfim, é o Lula, não me surpreendo, né? Mas o Lula já estava neste caminho, tentando mais uma vez conciliar. Foi a atitude deliberada do Trump com o tarifaço, foi a cartinha sugerindo interferência no processo judiciário brasileiro, que empurraram de volta o Lula para a esquerda na geopolítica internacional. Por isso que o Lula vai lá e faz esse discurso duro contra o Trump. O discurso do Trump, por sua vez, pelo amor de Deus, é uma coisa meio padrão, né, galera? Vocês já se ligaram? Que falar assuntos desconectados, aleatórios, reproduzir fake news é algo comum aos líderes globais da extrema-direita. O Trump está apressando
rapidamente o declínio do império, gente. Ele ficou reclamando do teleprompter. Bom, ele reclamou do teleprompter, ele reclamou da escada rolante. Vocês viram que eu tô até investigando agora. Coitado do operador que quis zoar o Trump e desligou a escada rolante quando ele chegou. Mas ele deu um recado, dentro de um monte de bobagens que o Trump falou, que a maior parte do discurso do Trump você pode pegar e botar na lado do lixo, que são fake news e coisas desconectas. Mas uma coisa que ele falou chamou a atenção. O Trump disse na cara de todo mundo que estava ali que a ONU é uma grande farsa, que não serve pra nada, que quem manda é ele. Coisa que apareceu na fala do Lula também, né? Que o Lula disse, olha, não é possível que a gente tenha 200 países membros, né? Quase isso, né, gente? 200 países membros, e aí um lá levanta a mão pra vetar, e o voto dos outros 190 e tantos é jogado no lixo. O Lula falou isso, e depois o Trump meio que disse, é isso aí mesmo, né? Porque, porra, vocês estão aqui fazendo tudo isso, mas quem manda nessa porra toda de Ocidente, sim, porque a ONU é uma reunião de líderes ocidentais, tá, gente? Ah, mas tem o Oriente junto. Tá junto. Mas é uma organização ocidental. Quem manda nessa porra, diz o Trump, sou eu. Mostrando a falência desses fóruns internacionais de discussão política. E é verdade. A ONU não serve pra muita coisa não, tá, gente? Se a ONU servisse, a gente não tava assistindo a um genocídio em Gaza há tanto tempo e ninguém faz nada. Né? Então, esse é um ponto de destaque da fala amalucada do Donald Trump, porque foi uma fala absolutamente sem pé nem cabeça, como é comum aos líderes da extrema-direita. Outro ponto de destaque é a total ausência de apoio de Israel, que virou um pária internacional. Israel virou um pária internacional. E só consegue sustentar o que está fazendo porque tem apoio dos Estados Unidos. Mas é bom a gente lembrar que Israel, na realidade, é um enclave do Ocidente no Oriente Médio. É um protetorado dos Estados Unidos. É uma colônia de luxo dos Estados Unidos que serve para fazer o serviço sujo dos Estados Unidos no Oriente Médio. É só isso que é Israel hoje, né? E Lula ainda destacou no seu discurso, muito bem, a defesa, né, que ele faz e o respeito que ele tem pelos judeus que são contra o que Israel faz na Palestina. Eu iria além, eu acho que a gente tem que defender todos os judeus, em especial os antisionistas, né, que resistem a esta política genocida, né, racista, típica dos sionistas. O lance é que a coisa que mais chamou a atenção na fala do Trump foi quando ele se referiu, pelo menos para nós brasileiros, foi quando ele se referiu ao Lula, né, citando o Lula, a princípio de improviso, uma vez que o que circula na imprensa é que ele surpreendeu inclusive a Casa Branca, surpreendeu o Lula, enfim, aquilo não era esperado. Mas ele contou um miguezinho ali, né? Ele deu aquela historinha, disse que cruzou com o Lula, que eles trocaram algumas palavras por 20 e poucos segundos, que eles se abraçaram e que ele gostou muito do Lula. Gostou muito do Lula e ele negocia com quem ele gosta, que ele não negocia com quem ele não gosta. Enfim. Ali, gente, foi uma isca jogada pelo Trump, A ideia do Trump, porque ele, ao mesmo tempo que falou isso, ele disse: o Brasil está perdendo, o Brasil está mal, o Brasil só estará bem quando estiver ao meu lado, aquela coisa toda, né? As tarifas eram ruins nos Estados Unidos, o que é uma mentira, que a gente sabe que os Estados Unidos sempre levou vantagem nas trocas comerciais com o Brasil, né? Não cita o Bolsonaro, né? Se você pegar os tweets do Paulo Figueiredo, ele estava esperando um grande choque no Lula, né? Agora o Trump vai para cima do Lula. Na verdade foi o contrário. O que a gente ouviu da boca do Trump pro Lula foram elogios. Claro, eu não gostei da postura da esquerda, sobretudo no Twitter, e eu fiz uma postagem lá, eles achando que eu estava querendo falar com o Lula. Eu acho legal que tem uma esquerda lulista, gente, assim, ó, que é muito fora da casinha, sabe? Não seja um lulista terminal, gente, por favor, tá? Não seja um bolsonarista de sinal invertido, por favor, tá?
Quando eu faço um tweet falando do Lula, é incrível que o óbvio tem que ser dito. Mas quando eu faço um tweet falando do Lula, eu não espero realmente que o Lula vá ler meu tweet e vai decidir o que fazer na política externa a partir do meu tweet. Então não, tá, gente? Eu não tô querendo ensinar pro Lula política externa. Eu tava dando um recado para as pessoas que veem meus tweets, sobretudo a esquerda da internet, que tava eufórica com a fala do Trump pro Lula. Quando flagrantemente aquilo ali era uma isca, gente. Era uma isca. O que eu tava dizendo e que eu falei no meu tweet foi, olha, ou o Lula não cai, não vai, né, conversar, ou se vai, ele não arrega. Porque o plano era fazer um circo na Casa Branca, botar o Lula lá sentado e utilizar esse expediente para intimidar, para constranger, para tentar obter alguma vitória política para o público estadunidense, tentando humilhar o Lula de alguma maneira, como ele já fez com vários líderes. Cara, ele fez isso com o Macron, para não falar só dos presidentes africanos que ele recebeu. Né? É esse o expediente. Então a ideia era essa. Mostra primeiro que o foco não é Bolsonaro não, tá? O interesse dele é nas relações econômicas Brasil e Estados Unidos. Mostrando que o Brasil é interessante para os Estados Unidos como um dos seus principais parceiros comerciais. Na América do Sul, a área de influência há séculos dos Estados Unidos. E o Lula saiu por cima, tomou a decisão que eu acho a mais correta em relação à atitude do Trump. E é isso, beleza. Você quer conversar, a gente conversa. Por videoconferência, por telefone, pelo menos esse foi o recado do Itamaraty. Hoje, mais cedo, o Lula disse que pode ser que converse sim numa conversa pública, presencial, com o Trump. Acho ruim isso. Acho ruim. Acho mais acertada a resposta do Itamaraty, que é a que deve acontecer. De fato. Porque aí, né, gente, tem uma outra parada. Numa conversa tete a tete, seja por telefone, seja por videoconferência, você não tem o show. E fora do show, das câmeras e tudo que o Trump gosta de fazer para constranger outros líderes, a coisa tende a ser mais pragmática. E nós temos que entender o seguinte: já existe nos Estados Unidos uma grande pressão pelo fim das tarifas contra o Brasil. Senadores já propuseram isso no Senado, inclusive com a assinatura de senadores republicanos. As tarifas que o Trump colocou sobre o Brasil não prejudicaram o Brasil, foi apenas pontual para algumas empresas, mas no geral o Brasil saiu muito bem, inclusive abrindo novos mercados, e essas mesmas tarifas prejudicaram a economia dos Estados Unidos, com a disparada do preço da carne, com a disparada do preço do café. Então as tarifas do Trump hoje prejudicam mais os Estados Unidos que o Brasil. E o Trump sabe disso. Então ficou muito bom, foi uma vitória para o Lula, diplomática. Uma grande vitória, porque vejam, havia uma cobrança para que o Lula telefonasse para o Trump. E eu sempre disse, para quê, gente? O Trump, que criou esse constrangimento diplomático a partir de uma atitude unilateral, por que que o Lula que teria que procurar o Trump para resolver o problema? Isso seria um rebaixamento diplomático do Brasil. E o Lula conseguiu ganhar jogando parado. O mesmo cara que criou o imbróglio, o Trump, procurou o Lula para resolver o imbróglio. Agora tá tudo certo. Já que o Trump, ele mesmo solicitou a conversa com o Lula, como ele mesmo fez questão de dizer para todo o planeta ouvir, agora eu acho que o Lula tem que sim que conversar. Mas é aquela coisa, não era o Lula que tinha que procurar o Trump. Era o Trump que tinha que procurar o Lula. A agressão diplomática, a chantagem, partiu do Trump. O que o Lula fez foi, não deu bola. Tratou de proporcionar uma alternativa ao tarifaço. E foi o que ele fez. Bola pra frente. Oh, é isso? Bacana. Bola pra frente. Percebendo que o Lula não iria se rebaixar diplomaticamente, o Trump foi lá e fez
aquele discurso. E sabe o que é mais legal? A ONU postou uma foto do Trump ouvindo o discurso do Lula. E antes que você diga que ele estava vendo e não estava entendendo nada porque ele não fala português, gente, tem tradutor, né, tchê? Porra! É muito provável que o Trump estivesse ouvindo o discurso do Lula já com a tradução em tempo real, como todos os chefes de Estado escutam na ONU. É provável que tivesse um dublador ali. E o que deixa a coisa ainda mais, porque mais vexatória, porque vejam bem, o Lula deu um recado claro pro Trump de que não iria aceitar chantagem e que o Brasil é um país soberano. E a reação do Trump é ir lá e abraçar o Lula, tentando afagar o ego do Lula, né? Ou seja, tirando o Lula para bobo, a fim de trazer o Lula para o seu campinho, para que ele pudesse impor a sua vontade. Por isso que eu acho que o Lula acerta. O Lula obtém uma grande vitória neste processo. Por quê? Ora, o cara que criou o constrangimento foi o cara que procurou o Lula para resolver o constrangimento. O Lula não aceita jogar o jogo dele, que é ir ao Washington, mas aceita conversar. Então eu vejo que há uma grande possibilidade de, nessa conversa, o Trump ter uma desculpa para dizer que gostou do Lula e sair pela tangente, como ele faz com facilidade, ou seja, ele vai cuspir Eduardo Bolsonaro, tá? Ele vai cuspir Eduardo Bolsonaro, tá? Então eu imagino que nos próximos dias a gente deva ter a revogação do tarifaço e a revogação das sanções dos Estados Unidos contra os membros do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Vejam, eu não defendo em absoluto o nosso STF. Não é esse o ponto. Mas eu acho que nós não devemos deixar o Trump continuar agredindo a soberania do judiciário brasileiro. Não é uma questão de defender o nosso STF, que é burguês. Defender o Alexandre Moraes, né, da lei Magnitsky. Não é isso. É uma questão de demonstrar soberania e altivez. Entende? Uma questão de defender o Brasil. Eu acho que é dever do Lula, sim, defender o STF por causa disso. Eu acho que tem uma grande chance de, depois dessa conversa, ser revogado o tarifaço, porque é isso que o Trump quer, tá? O Trump quer revogar o tarifaço. É isso que o Trump quer. Porque ele precisa disso. Mas ele precisa dar um jeito de fazer isso sem assumir publicamente, escancaradamente, uma derrota política. Então ele deve conversar com o Lula, dizer que se acertaram, que gostou muito do Lula, etc., e vai derrubar o tarifaço. E eu acredito que também deve estar nessa pauta desta reunião o fim das sanções contra os ministros do STF. Eu acho que isso deve acontecer. A cerejinha do bolo seria a deportação do Eduardo Bolsonaro. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que isso seria otimismo demais. Né? E eu acho que o Trump não vai tão longe. Mas não deve mais receber o Dudu, nem ele, nem o seu alto escalão. Eles vão continuar fingindo, pegando um senador aqui, um deputado ali, porque, enfim, eles têm que brigar com a realidade, porque eles estão derrotados, gente. É isso, o bolsonarismo está derrotado. O Bolsonaro está acabado. Então eles estão apenas, né, protelando, fingindo que não acabaram. Então eu acredito que é isso que deve acontecer nos próximos dias. Foi uma grande vitória diplomática do Lula, né, da diplomacia brasileira. Isso tem que ser dito. Né? Todos esperavam uma retaliação do Trump e o Trump vai ter que fazer. Vai ter que fazer, porque a pressão é interna nos Estados Unidos para acabar com o tarifaço. E por último, gente, só molhar a palavra aqui que tá complicado. E por último, que vergonha, cara, que humilhação da Argentina. Sabe, eu tô compadecido com nossos irmãos. Que coisa mais humilhante, gente. O Milei acabou de quebrar a Argentina. Tá? O Milei assumiu com a economia da Argentina já em frangalhos. E, ao invés de melhorar o quadro da economia argentina, ele vem piorando.
Agora, eles têm vendido dólares no volume de bilhões para tentar segurar o câmbio e nem assim estão conseguindo. Por quê? Porque o Milei conseguiu enterrar o que sobrava da indústria argentina. Então a situação da Argentina é caótica, é devastadora. E o que o Milei está tentando fazer é segurar a cotação do câmbio com dólares que ele está pegando emprestado. Só que já está no fim aquilo que o FMI emprestou. E ele foi lá falar com o Trump, com o Pires na mão, para implorar 20 bilhões de dólares para continuar vendendo, para segurar o câmbio pelo menos até a sua reeleição. Ele não vai conseguir. E numa situação humilhante, olha, uma coisa ridícula, olha, uma coisa vexatória, uma coisa assim, deu pena mesmo, por mais que eu odeie o Milei, eu tenho pena dos argentinos, gente. Sabe? É uma vergonha, o cara não tem postura de chefe de Estado, sabe? Parece sei lá, um senhor de meia idade com sérios problemas de socialização, sabe? Todo paranoico, sabe? Desalinhado, sem postura. Assim, é ridículo. É uma humilhação. Além da devastação. Como eu tenho dito, quando o Milei sair da presidência na Argentina, não vai ter nem luz para apagar. Não vai nem para nós dizer assim, olha, o que sair por último apaga a luz. Porque não vai ter luz para apagar. Tamanha destruição que o Milei está fazendo. E agora ele está sendo jogado fora já pela direita. Já repararam que ele já está sendo jogado fora? Já está sendo cuspido? Sabe que é sempre o mesmo filme? Aí o cara foi lá pedir 20 bilhões de dólares pro Trump, ouviu um sonoro não. E aí sabe o que o Trump fez? Olha, cara, você veio pedir dinheiro, né? Mas nós não vamos dar dinheiro, não. Mas eu mandei imprimir um tweet aqui que eu fiz pra você, tá? Com alguns elogios, eu tô te dando. É isso mesmo, sabe? É aquela imagem do The Office. O Trump cagou por Milei, pros 20 bilhões que ele queria, e deu pro Milei um tweet impresso, gente. Ele deu pro Milei um tweet impresso. Posou pra foto com o Milei e o Milei todo sorridente porque ganhou do Trump um não e ganhou um tweet impresso. Cara, é uma sabugice, mano, é uma humilhação. É uma vergonha. Por isso que eu acho que o Trump vai cagar pro Bolsonaro. Ele tentou utilizar o Bolsonaro como boi de piranha para tentar afastar o Brasil da China. Só que tem uma regra na diplomacia. Se você não demonstrar altivez, você vai ser massacrado. Você não vai conseguir nada. Nenhum presidente consegue nada com os países mais poderosos do mundo se humilhando. Essa é a regra. Quanto mais você se abaixa, mais você mostra a bunda. O Milei tá de 4 com a bunda de fora e o Trump tá socando com força. E rindo ainda da cara do Milei. E o Lula, por sua vez, não baixou a cabeça. E aí o que o Trump fez? Vamos conversar? Acho que não dá para eu humilhar esse aqui. Acho que esse aqui não vai aceitar ser humilhado. Então vamos conversar. Do outro lado, a gente vê o Milei se humilhando e o Trump entregando para ele um tweet impresso. Dizendo, agora senta lá, Cláudia, tá? Tá bom, eu já te ouvi aqui. Agora pega esse papelzinho aqui, tá? Um autógrafo meu impresso, olha que bonitinho, tá? Bota lá na parede da sua casa. Agora, vamos lá que eu tenho mais o que fazer. Por isso que eu acho que ele vai chutar o Bolsonaro. Eu fico pensando, imagina o desespero do Eduardo Bolsonaro nessa altura. Sabendo que o pai vai morrer na cadeia, que ele nunca mais vai ver o pai, que ele nunca mais vai botar os pés no Brasil, que logo logo ele não vai mais receber o salário dele de deputado, que a quantidade de multa que o pai dele vai ter que pagar vai fazer com que tudo que o Bolsonaro roubou ao longo da carreira, o grande parte ele tenha que entregar de volta.
eu suspeito que o Eduardo Bolsonaro deve estar preocupado, deve estar sem dormir, deve estar já preocupado. Se ele não tá, deveria. Se ele não tá, deveria, né? Porque a única coisa que ele conseguiu com esse tudo ou nada foi melhorar a popularidade do Lula, foi empurrar o Lula mais para a esquerda, foi trazer a pauta para o nosso lado, jogar de volta a pauta anticorrupção para o lado da esquerda. A esquerda retomou a bandeira nacional. Muito obrigado, Eduardo. Nunca pare, continue, Eduardo. Porque se você continuar, pode ser que o Lula ganhe no primeiro turno. Tá bom, galera, vamos ficando por aqui, tá? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam de tudo isso, o que vocês acharam do Lula, do Trump e do Milei nessa última semana aí. Qual será o destino do Eduardo Bolsonaro? Comentem aí, confiram se estão inscritos no nosso canal, deixem um like. Se puder, ajudem na manutenção da nossa programação, é sempre muito importante.